Olá, seja muito bem-vindo ao curso rápido de hemograma, medicações e ortomolecular. Lembrando que esse curso, a certificação dele não vai validar você a prática de ortomolecular. A gente vai ter um curso mais amplo em relação a isso, mas ele já vai te dar um olhar, você que é profissional da saúde mental, terapeuta, psicanalista e também psicólogo, vai te ampliar um olhar clínico muito mais fiel, muito mais quantitativo para a programação, para a organização do seu programa em atendimento de saúde mental, unindo a prática da medicina integrativa e também a prática da medicina preventiva, tá? Vamos lá, então. Para a gente continuar entendendo sobre o hemograma, os biomarcadores do hemograma, é interessante, lembrando que a gente já entendeu sobre o sweet spot, né? Os valores de referência, que mesmo em índices normais, a gente vai melhorar esse olhar, tá? Indicam ali para determinados biomarcadores, né, já a possibilidade, né, de um estresse oxidativo ocorrendo no metabolismo e que pode acontecer simplesmente pela pessoa estar ali muito supressa, muito tensa, né, na vivência do dia a dia, um dos exemplos, somado a diversos outros fatoriais, né, como o processo degenerativo do envelhecimento, uma nutrição inadequada. Então, tem tantas possibilidades, né, para aquela pessoa estar sofrendo no comportamento, por exemplo, o efeito de uma fadiga, de um cansaço, né? Por exemplo, vamos lá, importante, a nossa paciente oncológica, né, com leucopenia, apresentando leucopenia. Como ela tirou o pâncreas, né, estando já distante da possibilidade, né, do câncer, já ali com uma condição remissiva do câncer. Então, como ela tirou o pâncreas, né, e o pâncreas, ele produz as enzimas lipases, importante para a bile, que está armazenada na vesícula biliar, essas lipases que quebram lipídios da nossa alimentação, digestão, elas, importante para a bile, elas criam as famosas micelas, né, que vão, então, atuar sobre a produção da LDL, por exemplo, da HDL, lá no fígado, tá? O fígado produz a bile, vai para a vesícula biliar, o pâncreas, então, manda essas lipases, junto com o estômago e a digestão, essa gordurinha importantíssima na alimentação, até para a produção de colágeno, ela então é quebrada e ali então devolvida para o fígado produzir, junto com as micelas, por exemplo, essas vias da VDL, da HDL e da LDL também, importante, né? Para levar essa gordurinha até a membrana celular. Eu vou mostrar para vocês uma membrana celular, por exemplo. Ao mesmo tempo, também, toda essa bile, essas micelas, né, essas gordurinhas quebradas, são importantes para encapsular vitaminas lipossolúveis super necessárias como cofatores para uma melhor eficiência metabólica, suprindo também o nosso cérebro. Essa paciente que tirou o pâncreas apresentou numa ressonância, numa análise cerebral, apresentou diminuição da capa de mielina para os neurônios. Por quê? Porque ela não tem a lipase, a quebra da gordura, a absorção efetiva dessa gordura boa. Olha como é importante ter gordurinha na alimentação. Então, assim, e aí ela traz, por exemplo, na saúde mental, muito a questão de, eu não consigo pensar direito, estou esquecendo muito, já num processo degenerativo do envelhecimento, criando ali uma somática. Essa questão dela não pensar muito, assim, usar muito o processo cognitivo de forma efetiva, né, está diretamente relacionada a essa mecânica dos fluidos, mais do que conflitos relacionados ao passado, que ela tem, mas não são eles que estão levando a essa fadiga crônica. Então, a alimentação dentro desse programa, dessa paciente pela saúde mental,
né, com a prática da medicina integrativa é essencial. A conscientização, ela compreender que se ela estiver mais agitada, não se alimentando adequadamente, esse quadro cognitivo, essa baixa cognitiva, essa fadiga crônica vai aumentar, né? Criando ali uma sensação depressora, né? Essa maior conscientização leva a uma maior qualidade de vida também, tá? Vamos lá, então? Vamos analisar, então, aqui, ó, vamos conhecer um pouquinho do nosso sangue dentro do nosso organismo. Olha que bonitinho. Olha como os nutrientes são importantes para esse sangue, tá? Glicose, aminoácido, gordurinhas, né? Lipídios, vitaminas. E tudo isso é importante também para o sistema renal. Olha lá os néfrons do nosso sistema renal. Então, o plasma é a rua, né? A via, a estrada para poder levar tudo isso para todas as células do corpo, incluindo também o nosso cérebro, tá? Então, aqui, para quem não conhece, por exemplo, aqui a gente tem um protótipo, né? Aqui no nosso Atlas 3D, de uma célula. Olha que bonitinha a célula. Dentro dela, aqui, por exemplo, nós temos aqui o complexo de Golgi, né? Nós temos o retículo endoplasmático correlacionado aqui, ó, rugoso, e também o liso correlacionado diretamente ao núcleo. É aqui dentro do núcleo, tá? Que nós produzimos o nosso DNA, né? Junto com o núcleo, encaminhando aqui, né? Junto com os ribossomos, né? A replicação do DNA, o RNA, ele vai, então, produzir as proteínas necessárias para o nosso metabolismo. Olha que bonitinho, essa célula interna, ela tem que estar saudável. Aqui estão as nossas mitocondrias. Dentro das mitocondrias, olha como ela é complexa, nós temos, então, a produção de energia, que é o ATP. Sem a energia, dentro do citossol, nós vamos diminuir a via das pentoses, daquele G6PD que eu falei, que vai prejudicar o nosso núcleo interno aqui, ó. E aí vai prejudicar uma via que a gente chama via de BER, né? BER, B-E-R-S, as BERs, que vai, então, impedir uma boa produção, né? Replicação desse DNA, consequentemente RNA, o reparo, né, desse DNA, matando essa célula. E quando a gente mata a célula, que tem uma relação direta com outra célula no mesmo órgão, a gente vai matando aquele órgão, tá? De forma crônica até chegar a um estado mais agudo do problema, tá? Então, a alimentação, ela está intrinsecamente relacionada a uma boa saúde dessa célula, por assim dizer, entre outros fatores, tá bom? Aqui, por exemplo, para quem nunca viu, é um DNA, né? O cromossomo e o DNA. Essas bolinhas aqui são as histonas, ó. Aqui ele está fechado. Quando a gente está num determinado estresse ou mais ativo, esse DNA se abre para poder replicar RNA e produzir proteínas. Então, quando a gente fica estressado, o nosso núcleo da célula, ele vai abrir as portas para produzir mais proteínas para que o meu organismo suporte o estresse. Porque o estresse, ele exige energia celular para poder suprir, né, aquela tensão interna do corpo. Então, se eu não estou bem alimentada, eu vou prejudicar essa via, tá? Lembrando que uma atividade normal no dia a dia, ela também favorece, ela também exige a energia. Só o fato da gente acordar, né, e abrir os olhos, por exemplo, já aumenta aqui, quando entra a luz aqui, por exemplo, né? Entra a luz aqui pelo nosso olhar, isso então aqui atrás, né, do olho, nos bastonetes, nos cones, vai gerar um potencial de ação
uma frequência de potencial de ação mais elevada e automaticamente no período da manhã liberar o nosso primeiro anti-inflamatório de defesa, que é o cortisol. Nós temos de manhã aumento do cortisol, que é um anti-inflamatório de defesa, né? Para sinalizar, regular a homeostase, né? O equilíbrio desses nossos fluidos e a saúde da célula. Se eu tiver com febre, abrir o olho e somar o potencial de ação da luz, né? Por exemplo, na dengue a gente não consegue abrir o olho, né? De tão estressado que tá. Então, junto com a febre, essa termorregulação, mais esse olhar da luz, o que vai acontecer? A frequência interna do sistema nervoso, né? Do potencial vai ficar tão alta e tão alta, que ela, então, vai aumentar drasticamente os níveis de anti-inflamatório do cortisol, entre outros, né? Como um alerta. E aí esses níveis vão trazer a fadiga, que é uma forma do corpo se sobreviver. Porque se eu continuar junto com tudo isso, me movimentando, e o movimento voluntário de pegar água, de descer escada, de subir, também exige energia, eu não vou conseguir dar energia suficiente para os órgãos mais vitais e mais importantes, que é o sistema renal, o coração e principalmente o cérebro, tá? Então, todo esse olhar, ele faz uma enorme diferença na saúde mental, por exemplo, tá? Vamos lá, então. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, nas séries vermelhas. Olha que bonitinha a diferença, né? Aqui a gente tem dentro do sangue, de uma gotinha de sangue, a gente tem aqui as hemácias, elas não têm mitocôndrias. E aqui a gente tem, né, as células brancas, né, que são responsáveis pela defesa do nosso corpo. Elas impedem que bactérias, né, entrem e vírus entrem no nosso corpo, ok? Lembrando que quando nós estamos muito estressados, esse estresse crônico pode suprimir a produção dessa defesa. Então, ou quando a gente pratica muita atividade física, a gente pode suprimir a produção de séries brancas e, por isso, uma tendência maior a ficarmos resfriados depois de um excesso de atividade física, tá? Bom, aqui, por exemplo, é uma membrana celular, né? Olha que bonitinho. Tá. O que eu quero que vocês observem aqui é que na membrana celular, tá vendo? Nós temos aqui, por exemplo, os oligosacarídeos, tá? Os fosfolipídios, tá? Por exemplo, essa parte interna da membrana, ela é hidrofóbica, ou seja, ela é cheia de gordurinha. Tem também aqui colesterol, excesso de colesterol, uma via de metilação, tá? Uma via da metilação muito alta, que também é uma tendência de tentar proteger a célula, vai impedir, por exemplo, que receptores como o GLUT4 atuem com a insulina, criando a famosa resistência à insulina. Por quê? Porque aqui ficou tudo gordo, tudo fechado, tá? Tudo metilado, né? Cheio de gordura, por exemplo. Um exemplo, tá? Por isso que nós temos a diabetes do tipo 2 para pessoas obesas, tá? Então, uma irregularidade desse excesso, esse excesso de gordura gera também essa irregularidade, tá? Tem outras vias também, mas em resumo é isso. A outra condição é que a gente precisa da saúde dessa membrana para que esses micronutrientes, que são cofatores essenciais para a saúde de todo o nosso organismo, como também as vitaminas, entrem por essas membranas, entrem por esses receptores e atuem dentro da célula de forma a alimentar a energia, as organelas, né, os órgãozinhos que essas células têm dentro delas. Olha que bonitinho, tá? Então, a alimentação, esse equilíbrio, ele é super importante em todos os níveis,
ok? Por exemplo, pessoas magras demais apresentam hipercolesterolemia, porque elas, com o estresse constante, não conseguem dar energia para a célula, e a célula, então, o sistema como um todo, o sistema orgânico, ele solicita, então, excesso de produção de gordurinha da via da síntese lipídica pelo fígado, retirando essa energia da própria pele da pessoa, das próprias membranas da pessoa. E ali, então, irregularizando também essa via interna, tá? Então, não precisa ser só gordinha para ser não saudável, tá bom? O equilíbrio é a base de tudo, tá? Ok? Como eu disse, para quem tem artrose, que é uma má produção, né, da via do colágeno, é interessante comer bastante ovo, junto com a suplementação, junto com o diagnóstico médico, uma série de coisas, tá? E evitar estresse, porque o estresse, ele vai solicitar uma alta demanda. Um exemplo importante, prestem atenção, rapidamente. Um estresse excessivo, vamos colocar aqui de E, um estresse excessivo, ES. Em primeira instância, esse estresse excessivo, ele pede para o organismo acetilação. Ou seja, a diluição, a quebra dessa membrana, a abertura, a diminuição de gordura dessa membrana, a abertura, vamos pensar assim, dessa membrana, vai através de um apontamento de um sinal nuclear para o citossol e para a membrana. Para que, então, a energia de troca, né, principalmente da célula para fora desse estresse com o plasma, essa relação, ela seja eficiente. Mas se esse estresse, ele aumenta absurdamente, né, o que vai acontecer? A célula entra num mecanismo de defesa, né? Ela precisa se defender. E na hora que ela entra no mecanismo de defesa, ela fecha, ela metila essas vias, ela impede, ela gera um sinal lipídico por falta de energia, principalmente na via do fosfato e depressão de glicina com a via da pentose, que é uma defesa do núcleo celular, do DNA, por assim dizer. Resumindo mesmo, ela vai pedir, então, o fechamento dessa membrana para parar de usar essa célula e essa célula conseguir sobreviver, tá? Então, o estresse, ele prejudica o corpo e ele é um grande também gatilho para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas não transmissíveis, tá bom? Ok? Então, isso é importante, a análise. Olha que bonitinho. Aqui vocês viram algumas moléculas passando, né? Olha lá. Olha que bonitinho. Essa daqui é uma membrana saudável, tá bom? Então, a gente precisa entender que o estresse, ele também atua sobre essas condições do nosso metabolismo, do nosso organismo e das nossas células, tá bom? Vamos voltar, então, aqui, ó, para o que é um hemograma, tá? A gente já entendeu rapidamente, lembrando que o hemograma que vai tratar esses fluidos do corpo, né? Ele está envolvido também com sinais relacionados ao nosso estresse. Ele vai de alguma... E só o médico que pede hemograma, o nutricionista pode pedir, o ortomolecular técnico pode pedir, mas alguns biomarcadores, tá? O médico tem que fazer parte integral dessa ação, tá? Isso é lei, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? O hemograma, de alguma forma, o que ele vai tratar? Ele vai trazer, de uma forma geral, biomarcadores relacionados à série vermelha, série branca e as células e as plaquetas, tá? Mas também ele vai trazer biomarcadores relacionados à glicemia, né, plasmática de alguma forma, biomarcadores relacionados à expressão do nosso fígado, que é super importante. Vai trazer biomarcadores relacionados ao colesterol e aos triglicérides,
tá? Só que a gente não vai tratar esses biomarcadores aqui. E também, na via da creatinina, biomarcadores relacionados à capacidade renal. Por exemplo, nós temos uma paciente, um estudo de caso, e essa paciente, ela apresenta ali um grau leve, mas já preocupante, de insuficiência renal. E junto com esse quadro, dado um estresse agudo do existenciário, uma sobrecarga na atividade mental dela, dado elementos plausíveis, concretos do existenciário dela, nada de imaginação ou de delírio, junto a toda essa pressão vivida há mais de 20 anos, desde a infância, uma série de coisas, mas infelizmente com uso, né, com uso de substâncias, né, ilícitas, mais, né, como por exemplo o rapé, mas o uso também, o consumo de muita frutose na alimentação, né? Por sinal, essa paciente, ela é linda, né? Mas com muita frutose, ou seja, mais de 5 frutas por dia, isso, né, somado, gera uma sobrecarga renal com a tendência à insuficiência renal. Lembrando que a insuficiência renal, ela está sendo favorecida, sim, pelo uso excessivo, contínuo e diário do rapé. Porque ele tem cádmio e chumbo, isso é muito grave aí para as células, tá? Bom, então olha como é importante a gente entender todo esse quadro e transferir todas essas informações na prática também da saúde mental para o médico responsável ao tratamento. Então a gente encaminhou para a nefrologia e também para a psiquiatria, uma vez que os testes psicológicos também mostraram algumas irregularidades, tá? Bom, então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho das séries vermelhas, né? Aqui está como a frota logística, né? O que a gente tem que resumir no que concerne às células vermelhas? Elas são responsáveis pela oxigenação de todas as células do corpo, principalmente o cérebro,